Criar o caos, qualquer bando de responsáveis pode com um pouco de ousadia. Mas produzir o caos e em seguida transfigurá-lo em ordem é o máximo de controle que seres humanos podem ter sobre o fluxo dos acontecimentos. É a arte da transformação, como em alquimia, solve et coagula. Primeiro a substância deve ser dissolvida e transformada numa pasta caótica pela ação corrosiva do mercúrio, que corresponde à força dissolvente e desorganizante em geral. Quando está no ponto, joga-se nela o enxofre, que cristaliza, produzindo sal, a nova ordenação interna desejada. Esse trecho foi retirado de um artigo publicado no Diário do Comércio, cujo autor, Olavo de Carvalho, mostra que o simbolismo alquímico pode ser, e muitas vezes é, convertido em ações políticas. Não é de hoje que os chamados globalistas sabem que qualquer medida autoritária para mudar o comportamento de uma sociedade tende ao fracasso. A imposição da vontade dos poderosos, garantida pela força e pela ameaça, acaba criando um efeito contrário ao do esperado, fazendo com que a população se sinta intimidada e, como toda presa encurralada pelo predador, acaba não tendo nenhuma opção a não ser o ataque. Em outras palavras, uma sociedade que vive oprimida tende a se revoltar. A internet então surgiu para jogar uma pá de cal nesse tipo de controle opressivo, com as informações circulando cada vez mais rápido e pessoas dispostas a compartilhar seus pontos de vista. Nós deixamos de existir como seres isolados em nosso próprio mundinho e nos tornamos seres integrados nessa grande rede. Somos, portanto, como neurônios que recebem e transmitem informações. Não apenas nos tornamos independentes da mídia convencional, mas a internet também facilitou nossos meios de ação, e é por isso que, volta e meia, nós ouvimos falar ou em partidos que desejam a censura das redes, normalmente usando a desculpa de que é preciso combater as fake news, ou mesmo países que restringem a internet para ter um povo mais adestrado. Acontece que, como eu disse antes, essas medidas autoritárias fazem com que o povo se revolte e isso acaba criando um efeito contrário. Sociedades que prezam pela liberdade individual acima de tudo, como por exemplo a sociedade americana, reagiriam de maneira extremamente defensiva ante a ideia de um governo autoritário que limita os direitos mais básicos de sua população, como por exemplo o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, o direito ao culto religioso e o direito à livre manifestação. Até mesmo em países que possuem uma democracia não tão estável, como o caso do Brasil, não vem com bons olhos a ideia de um controle estatal ofensivo. No Brasil, que foi por muito tempo e ainda é considerado por bilionários como um grande laboratório de ensaio aos seus projetos globais, justamente por sua incapacidade de reagir contra as ameaças externas que se disfarçam de ajuda humanitária, acaba dependendo de vozes isoladas e com pouca representação para se desviar nos olhares maliciosos desse mundo. Uma alternativa que vem se mostrando eficiente é a velha teoria das 3 etapas, onde o agente cria uma situação caótica para então propor uma saída e implementá-la. A saída pode ser dolorosa e inconveniente, obrigando a sociedade a aceitar medidas inimagináveis em tempos normais. Mas o medo generalizado acaba fazendo com que as pessoas não apenas aceitem tais medidas, mas clamem por medidas cada vez mais duras. Já no final de 2019, ninguém imaginaria que o prefeito de uma das principais cidades americanas, a cidade de Nova York, defenderia uma quarentena geral e obrigatória à população, nem que isso se espalharia pelo país inteiro. Hoje em dia, apenas os serviços essenciais como a polícia, hospitais, supermercados, farmácias, etc., ainda estão funcionando, e qualquer pessoa que esteja andando pela rua sem necessidade é vista como uma ameaça em potencial. Há rumores de que no Brasil o governo já está estudando um acordo com as operadoras telefônicas para monitorar aglomerações por conta do coronavírus. Mas iniciativas como essa não vêm apenas da classe governante. Os próprios civis estão utilizando os aplicativos de celular, como por exemplo o SOS Cidadão, para denunciar pontos de aglomeração às autoridades, que vão imediatamente dispersar as pessoas, conscientizando, entre aspas, a população sobre o perigo do coronavírus. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel renovou as medidas restritivas contra o coronavírus.
Jogos de futebol e demais eventos esportivos, comícios e passeatas, feiras, shows, academias, todas essas coisas estão terminantemente proibidas durante a crise. Em São Paulo, o governador João Dória afirmou que a polícia pode e vai usar medidas coercitivas e até prender pessoas que desobedeçam a orientação do governo do estado para que todos fiquem em casa. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, alertou que as pessoas que violarem as medidas de isolamento serão mortas para evitar maiores problemas. Ele disse, abre aspas, "Minhas ordens à polícia e aos militares é essa. Se houver tumulto e alguma ocasião em que houver reação e a vida de vocês estiverem em perigo, atirem para matar. Está entendido? Para matar. Em vez de causarem tumultos, enterrarei vocês." Fecha aspas. Embora a epidemia tenha se iniciado em Wuhan, cidade chinesa onde se localiza um instituto de microbiologia da Chinese Academy of Science, um dos maiores e mais eficientes laboratórios chineses para conduzir testes com vírus, não há nenhuma prova de que o coronavírus tenha sido criado, recriado ou reproduzido em laboratório. Logo, afirmar que tudo não passa de uma grande conspiração russo-chinesa para o desmantelamento do Ocidente tende a ser desacreditada. Aliás, o propósito do vídeo não é explicar as razões dessa pandemia nem quem está por trás disso tudo, pois para isso basta rastrear os principais beneficiados com o caos. Também não me atrevo a opinar sobre qual medida é a mais efetiva no combate ao problema, se é o isolamento horizontal, vertical, transversal, de ponta cabeça ou o que for. O que mais importa é observar como os governantes e governados agem diante dessa situação. O presidente Donald Trump, que em janeiro tinha afirmado que a situação estava sob controle, foi obrigado a voltar atrás e admitir medidas restritivas em todo o país. O presidente Bolsonaro, após sofrer uma enxurrada de críticas quanto à sua postura cética sobre o isolamento, também passou a adotar medidas de restrição um pouco mais brandas, com medo do colapso econômico que assombra todas as nações. Enquanto isso, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson continua internado na unidade de tratamento intensivo por ter contraído o vírus. Talvez os países estivessem mais preparados para lidar com a situação se não fosse a demora por parte da Organização Mundial da Saúde em considerar o surto como uma pandemia. O diretor da OMS, Tedros Adhanom, que elogiou a iniciativa chinesa de controle ao vírus, vem sendo criticado pela sua ineficiência em lidar com o assunto. Donald Trump, descontente com a tendência da OMS em sempre pender para o lado chinês, diz que estuda frear os milhões de dólares que são encaminhados à organização. Trump disse, abre aspas, "Eles estiveram errados sobre todos os aspectos do problema. No início não queriam as fronteiras fechadas, disseram que não havia problema e me criticaram quando eu fechei as fronteiras. No final, eu estava certo. Eles parecem estar sempre do lado da China, mas nós é quem o financiamos." Fecha aspas. Se os líderes das nações não conseguem encontrar uma saída para essa crise mundial, deixando a população sem resposta e sem perspectiva de melhora, então o efeito corrosivo do mercúrio se fará cada vez mais visível, esperando apenas ser transformado e solidificado pelo enxofre. A pergunta que devemos fazer é essa: qual o preço que todos devemos pagar para que a ordem se estabeleça e que tipo de ordem nos está sendo preparada? A população tem se mostrado receptiva à ideia de um controle intenso sobre a livre circulação e o livre comércio. Mas quando todos se derem conta de que essa receptividade não é compatível com o estilo de vida que estão acostumados e toda essa paralisação começar a doer no bolso, quanto tempo passará até que se revoltem? Essa grande simulação de tempos piores vem sendo acompanhada de perto, e nós também continuaremos acompanhando. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.